Chegamos ao domingo da ressurreição, o domingo em que a vida triunfa sobre a morte. Quero trazer para vocês a reflexão do encontro de Jesus ressurreto com Maria Madalena, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11, vai nos dizer o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. À cabeceira havia outro anjo. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, levaram o meu Senhor. Se tu o sabes onde o puseram, me diga que eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconheceu-lhe Jesus finalmente. E ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vá ter com os meus irmãos e vai dizer as boas novas. Jesus, ele levantou-se da morte no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, o Espírito Santo veio sobre a sua igreja e revestiu ele de poder. Foi no domingo também, no primeiro dia da semana, que a igreja se reuniu para a comunhão, que João recebeu de Deus e do próprio Jesus a revelação na ilha de Patmos. O domingo da ressurreição se tornou para os seguidores de Jesus o marco da celebração da vida sobre a morte. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. O pecado é horrendo aos olhos de Deus. E a santa justiça de Deus exige a punição do pecado. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então Deus, num ato incompreensível de amor eterno, puniu o nosso pecado em seu próprio Filho Jesus, para poupar-nos da morte eterna. E na cruz Jesus bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus sobre o pecado. Nos faz lembrar da sexta-feira da paixão, em que Jesus ora dizendo: Pai, se for possível, me livra desse momento de beber esse cálice amargo. E Deus não permitiu que isso fosse possível ao seu Filho. Como muitas orações que fazemos a Deus, nós pedimos uma coisa que vai contra aquilo que Deus quer. O sofrimento faz parte da vida, mas em momento nenhum nós estaremos sozinhos, porque o nosso Deus está com a gente. Jesus venceu a cruz, você vai vencer também as dificuldades. E na cruz Jesus, ele foi desamparado por causa dos nossos pecados, para que fôssemos aceitos por Deus. Deus rejeita o seu Filho, que se tornou o símbolo da propiciação. Ele se tornou pecador, maldição por nós. Mas ele não desceu da cruz para que nós pudéssemos subir aos céus. Ele se fez maldição, como disse, na cruz, para sermos benditos por Deus. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos desfrutar de vida. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado com uma má notícia. A Páscoa, a história que celebramos, não terminou com um funeral, mas com festa. O túmulo vazio foi o túmulo da igreja nascente. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desamparados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria nem cristianismo, nem igreja, pois ela é o coração da nossa fé, a nossa mais sagrada crença. Jesus chamou 12 discípulos, como bem sabemos, homens, mas existiam mulheres discípulas, crianças discípulas, gente de todo tipo que seguia Jesus. E uma mulher que fazia muita diferença, muito presente no ministério de Jesus, eram as Marias. E
O texto que lemos de Maria Madalena, ela estava sempre desejosa a servir Jesus. Uma preocupação desnecessária no domingo da ressurreição surge e ocupa a mente e o coração de Maria Madalena com outras companheiras que vão até o túmulo, que foram as últimas, aliás, a deixarem o ato da crucificação, o Gólgota, e foram as primeiras a chegarem ali naquele lugar onde Jesus já não estava mais. As mulheres, enquanto caminhavam para o túmulo de Jesus, se desgastaram com uma preocupação desnecessária. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Era preciso 20 homens para remover a pesada pedra que bloqueava a entrada ao túmulo. O anjo não removeu a pedra para deixar o Senhor sair, mas para demonstrar que ele já não estava mais lá. A porta foi removida de dentro para fora naquela manhã de domingo. A preocupação tem essa capacidade de roubar a nossa energia e de tirar o nosso foco. Perceba, Maria estava diante de Jesus, mas o fato de estar sempre olhando para baixo, sempre chorando, embaçou a visão dela. As mulheres, bem como os discípulos, não discerniram as palavras de Jesus quando este várias vezes falou sobre a sua ressurreição. A falta de compreensão, muitas vezes, da palavra de Deus gera em nós preocupação em demasia, ansiedades, problemas hipotéticos. Gememos sobre o nosso minúsculo problema, quando, na verdade, tudo já está solucionado para Deus, que ressuscita dos mortos. Sabe, o túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem a última palavra, a cruz não é o fim da história. O domingo nos proporciona uma perspectiva nova, nos relembra que a vida tem mais direito do que a morte, do que para o nosso Deus, ele é especialista em resolver causas impossíveis. Eu não sei se algum sonho que você tem morreu, eu não sei se a sua alegria morreu, mas Jesus pode ressuscitar, creia nisso. A cruz não é o fim da história. O domingo nos proporciona essa perspectiva de vida diferente, de vida transformada. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas se você for ao túmulo de Jesus, está escrito, ele não está aqui. Como era o Jesus ressurreto? Maria, não me toque agora, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai. Ora, o seu corpo ressurreto tinha carne, tinha osso, ele jantou com seus discípulos. Ele não era um espírito, um fantasma. Os discípulos puderam reconhecê-lo, tocar nele, falar com ele. Entretanto, seria possível que todos esses estivessem sofrendo de uma alucinação coletiva? Jesus apareceu para mais 500 dos seus seguidores. Crer em Jesus ressurreto, segundo Timothy Keller, é permitir que sua trajetória seja de forma irrevogável em direção a Deus. Crer na ressurreição de Jesus é permitir que Ele viva em você, por você, em você e através de você. A vida eterna não é após a morte, ela começa aqui, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. O amor profundo e manifesto, de um modo radical, nos convoca a amar a Jesus e amar como Jesus amou. Servir a Jesus e servir ao próximo como Jesus serviu. Morrer como Jesus, para que com Ele possamos viver para uma nova vida. Vivamos como Jesus viveu. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, morra comigo e ressuscite comigo para uma nova história. É impossível que aqueles que tiveram encontro com Jesus, a sua vida continue do mesmo jeito. Uma nova história reescrita. E essas mulheres, a exemplo de Maria Madalena do texto que lemos, ela foi na perspectiva de encontrar morte naquele túmulo, mas ela encontrou vida. Ela foi chorando, mas voltou sorrindo. Porque a mensagem do Evangelho é uma boa notícia, a notícia de que Deus nos ama, de que Deus perdoa os nossos pecados
e nos dá uma vida eterna. Então creia nisso, viva essa verdade. Perguntaram para C.S. Lewis o que fazia o cristianismo diferente de todas as outras crenças. E ele respondeu: toda religião está baseada no mérito, na tentativa do homem buscar a Deus. Mas o cristianismo se baseia na graça e na misericórdia. É Deus em busca do ser humano. Isso significa Páscoa. É Deus interessado em você. É Deus disposto a pagar o preço que for para ter os seus filhos de volta. Que mensagem maravilhosa saber que Jesus ressuscitou e de que nós também um dia seremos como Ele é. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Que o Natal de Jesus seja uma realidade sempre presente na sua vida e através da sua vida a outras pessoas. Feliz domingo da ressurreição.